Olá, seja bem-vindo ao Sevencast, o nosso encontro semanal. Você é muito bem-vindo a esse lugar de paz, lugar de esperança e lugar também de crescimento. Nós estamos iniciando agora uma nova série que tem por nome Educação Redentiva. E nos próximos episódios a gente vai abordar um pouco mais sobre a educação e os seus efeitos na redenção, na vida do ser humano. E se você é professor, se você é educador, professor de escola sabatina ou educador teológico em alguma outra área, você é o nosso convidado especial, não somente para o episódio de hoje, como também para os episódios demais. Eu quero abrir a Bíblia aqui e ler um texto com você. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui há um chamado para o discipulado. Mas o discipulado tem a ver com a compreensão de quem é Jesus. A pessoa decide segui-lo, mas essa pessoa continua aprendendo todas as coisas. E para falar um pouco mais sobre esse ensinar todas as coisas, tendo em vista que quem segue Cristo segue em diversas idades da vida, a gente tem juvenis, jovens, adolescentes e adultos. E para falar um pouco sobre educação, e essa educação redentiva, eu quero apresentar para você nessa noite um colega da gente, um grande profissional, o meu amigo Adson da Rocha Pita Albuquerque. Adson, boa noite. Boa noite, pastor. Prazer e alegria estar aqui para tratar desse tema tão importante que é educação, né? E principalmente educação redentiva. Prazer. Perfeito, Adson. Adson, conta um pouco para a gente. Você é natural aqui de Aracaju ou de algum outro lugar do estado? Eu sou da Bahia, eu sou de Salvador. Olha aí. Tem gente que olha assim e diz que acha que não, né? Mas eu sou nascido em Salvador, mas criado em Aracaju, né? Logo cedo eu vim para Aracaju, minha família toda, meus pais, a família da minha mãe principalmente, né? Ela é praticamente toda da Bahia e eu nasci lá, morei em Salvador, pouco tempo em Salvador, morei em Feira de Santana e viemos muito cedo para cá, né? Em Aracaju. E Aracaju foi a minha terra, então me adotou e eu adotei, e é minha terra de coração, né? De nascimento, de sangue mesmo, é a Bahia, né? Salvador. Mas Aracaju se tornou a minha terra de coração. Perfeito, Adson. Só para você entender quem é Adson, o nosso educador, professor Adson, ele é profissional de educação no SENAC, né? E também é orientador de carreira. Isso. Eu já encontrei com o professor, né, em alguns momentos aí participando nos cursos da ADRA. Isso. Né? Professor, fala um pouco mais sobre a sua formação. Quanto tempo tem na área da educação? Isso. Eu sou formado em administração, né? Trabalhei na área de contabilidade, trabalhei em áreas administrativas, inclusive na própria missão, trabalhei algum tempo. Depois eu saí e fui trabalhar na área da educação, né? Porque quando eu estava na missão, inclusive, muita gente dizia: você é bom em ensinar, você é bom, porque a gente treinava também, sim, né? A gente sim. treinava ali colegas e tal, dava treinamento inclusive para professores na escola adventista. Educação, né? Corporativa. Isso, né? Então fazia treinamento. Eu gostava muito de criar, né? Criar treinamentos e dar aula de alguma coisa e tal, ensinar. E aí o pessoal e aí eu comecei a me alertar para essa área de educação, né? E aí, depois que eu saí da missão, eu procurei me especializar nessa área. E aí fiz algumas especializações, né? Pós-graduações nessa área. E fui trabalhar no SENAC, né? Então, trabalhei muitos anos no SENAC. Lá eu também fiz uma outra especialização em educação profissional, focada na educação profissional mesmo, a especialização. E depois eu fiz um mestrado em administração, ainda trabalhando como educador. E depois, além do SENAC, eu trabalhei em outras instituições de educação profissional, também educação superior, né? Sempre, né, focado nessa área de educação, seja profissional, seja superior, né? Então, essa foi um pouco da minha carreira. E trabalhei também como orientador, né? Hoje eu trabalho também como orientador profissional. Então, o que é que faz um orientador, né? Ele encaminha, ajuda pessoas a se prepararem para o mercado de trabalho.
Então, eu trabalho muito com ex-alunos, né, que eles estudaram, aprenderam uma profissão, mas não sabem como se posicionar no mercado. Né? Não sabem como preparar um currículo, como se preparar para uma entrevista, quais são as estratégias que se usa para você fazer marketing pessoal, por exemplo, né? Então, fazer network. Então, algumas estratégias importantes para quem, às vezes, já tem uma capacitação, já tem um conhecimento, uma habilidade técnica, mas ele não sabe se apresentar no mercado. Né? Então, o meu papel de orientador é esse, é de ensinar, de orientar essas pessoas de como eles podem se preparar melhor para o mercado. Então, é uma outra vertente também que envolve educação. Né? Então, sempre nessa área. Perfeito. Que bom. É bom saber que a gente tem gente tão competente quanto você conosco, né? Como você, perdão, conosco. Falando um pouco sobre educação redentiva, eu li recentemente uns textos, né, da escritora norte-americana Ellen White. Ela comenta que a obra de educação e redenção são basicamente a mesma coisa. Né? Ela atribui a obra da redenção também uma obra de educação para o céu, de educação para a eternidade. E nós vimos aqui no texto inicial que Jesus disse que devemos fazer discípulos. E o discipulado, ele não conclui quando o indivíduo toma a decisão pelo batismo. Pelo contrário, o batismo é um rito de inauguração, Isso. de iniciação desse indivíduo com Cristo, Isso. numa caminhada que vai durar a eternidade, né? a vida toda. E até da eternidade. Né? Perfeito. E é uma caminhada de crescimento. Isso. Nós temos na nossa igreja departamentos específicos que cuidam desse ensinar todas as coisas. Né? Temos a Escola Sabatina, onde a gente se reúne ali todos os sábados pela manhã. Temos um guia de estudo, onde trimestralmente temos ali assuntos teológicos bem elaborados para que haja a edificação, o crescimento, né, de cada discípulo nessa área teológica. E temos o departamento infantil, que está dentro da Escola Sabatina, que tem uma metodologia específica. Contudo, nós temos um desafio que é avaliar e refletir um pouco mais sobre a educação com adultos. Portanto, meu querido professor, eu queria muito que nos ajudasse, né? Também ajudasse aquele que nos acompanha agora e que é um educador teológico de alguma forma, quando usa a Bíblia, né, para poder falar do reino de Cristo, também é um educador. Isso. Como é que um adulto aprende? É diferente de uma criança? A gente ouve muito falar sobre a pedagogia, Isso. mas poucas vezes eu vi algum material com uma ênfase no ensino, na aprendizagem do adulto. Como é que é esse processo, professor? Isso. Antes de mais nada, pastor, foi bom o senhor fazer essa abordagem, né? Porque nós, como membros de uma igreja, né? Nós especificamente, né? Que estamos dentro de uma igreja, todos nós, eu penso assim que nós nos batizamos, estamos aprendendo alguma coisa, como o senhor falou, né? E também temos a obrigação de ensinar, né? Sim. Então, de alguma forma, a gente está ensinando, tá? No nosso caso, na nossa igreja, a gente trabalha com as classes, né? Nossa igreja é dividida em classes. Sim. Em classes. Só por aí a gente tira, né? Que nós fazemos parte de uma classe, né? Seja como membro e muitos como professores. Sim. E, infelizmente, eu vejo que muitos, eles se tornam professores meio que, sabe, assim, por acaso, né? São colocados ali porque não tem ninguém e ele passa a ser um professor, né? E não tem uma capacitação. Ele não se prepara ou não procura se preparar para exercer aquela atividade. Esse é magistério, porque... Exatamente. Né? É educação. Então, você está ensinando alguém. Né? E eu vejo isso como algo de extrema responsabilidade, porque, como a gente abriu aqui, né, o tema é educação redentiva. A gente não está ensinando a pessoa para esse mundo. Né? A gente está preparando algo para algo além. Então, nós temos que dar ênfase a isso, né? e mostrar a importância dos professores de escola sabatina enxergarem isso como algo importante para a vida deles e para a vida dos membros ali. Né? Se enxergarem como educadores para a redenção, para a salvação dessas pessoas. Né? Então, acho que até mais importante do que um professor comum, né? Porque ele está ensinando para a vida eterna. Né? Sim. Ele tá ensinando algo importante. Então, eu creio que é muito importante, é fundamental que o professor de escola sabatina, ou aquele que vai ensinar a Bíblia, Sim. ele se capacite, primeiro ponto. Né? Ele se capacite. E aí, entrando na sua pergunta, existem várias formas de aprender. Né? Então, se eu vou trabalhar com crianças, eu tenho que saber como ensinar. Né? Se eu vou trabalhar com juvenis, tem um método.
com adolescentes, jovens, adultos, idosos. Existem várias formas de aprender. E esse método que o senhor começou a colocar aí, o método de ensinar adultos, é o que a gente chama de andragogia, né? Isso surgiu, na verdade, ali por volta da década de 80, essa teoria, essa abordagem, por volta da década de 80, e o estudioso, né, que trouxe essa ideia, ele diz o seguinte, que a abordagem, na verdade, a teoria, a abordagem, ela é, na verdade, assim, como é que eu posso dizer, o conceito, né? Vamos conceituar. Ele dizia que é o processo de ajudar os adultos a aprender, né? Esse é o conceito simplista. Não seria assim. ensinar. Isso, ajudar os adultos a aprender. Esse ponto é interessante. Seria um mediador, então. Isso, né? A gente entende que, para os adultos, essa ideia, o conceito original dele, né? O professor, ele é um facilitador, né? Ele não vai ensinar, na verdade, né? No sentido de colocar um assunto pronto, né? Ele vai facilitar o conhecimento, digamos assim, né? Mas, com o passar do tempo, descobriu-se, e aí surgiu alguns estudos, inclusive, foi feito um grande estudo em 2002, e descobriu-se que, justamente para pesquisar sobre a andragogia e alguns pressupostos que ela trazia, e descobriu-se o seguinte, que mesmo os adultos, alguns adultos, eles precisam do método pedagógico, né? Sim. Então, ele diz o seguinte, não é todo adulto que ele tem que ser o método andragógico. Sim. Né? E aí a gente vai, né, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que é justamente essa diferenciação de pedagogia e andragogia, né? Então, é interessante deixar um pouco claro aí essa diferença, né? A pedagogia, ela é centrada no professor, tá? Ela o que significa isso? O professor, ele vai trazer algo pronto, tá? Ela é uma metodologia, uma abordagem não reflexiva. O que significa isso? Que eu estou recebendo algo, não reflito sobre aquilo. Eu recebo e eu aceito aquilo como verdade, né? O professor traz, eu recebo, eu coloco na minha cabeça, eu aceito aquilo e pronto, né? Então, ela é não reflexiva, né? Então, ela tem essa característica. Ela é direcionada, ou seja, o professor direciona o conhecimento, tá? Então, ele direciona. Então, como eu não reflito, eu aceito a direção que ele manda. Sim. Né? Então, tem essas características da pedagogia, tá? Que é, logicamente, colocada para as crianças, porque entendia-se que as crianças não têm o poder de raciocinar, de fazer análise crítica, né? Abstração, Isso, em algum momento, né? Também. E a andragogia é o inverso, seria o inverso disso. Então, seria uma metodologia, uma abordagem em que a pessoa ela tem um senso crítico, né? Então, eu não preciso direcionar, né, dizer exatamente o que ela tem que fazer, eu tenho que fazer com que ela pense, né? Então, ela é reflexiva, porque eu faço a pessoa pensar, tá? Então, ela tem essas características, né? De que o professor ele é um facilitador, ele não traz a coisa pronta, né? Como se fosse uma comida, né? Eu trago ali a papinha para a criança, prontinha, não. Eu deixo ali para ele preparar a própria comida, digamos assim, né? Então, seria mais ou menos essa diferença aí que a gente tem para o pessoal começar a entender, né? A diferença de pedagogia e andragogia. E aí, nessas pesquisas que foram feitas, descobriu-se que muitos adultos eles não se adequaram ao modelo andragógico. E muitas crianças se adequaram. Olha que interessante. Coisa, né? Isso é o ser humano, né? Essa complexidade exato. que é o ser humano. Porque é o seguinte, porque eles descobriram justamente que as pessoas aprendem de formas diversas. E existem vários fatores que influenciam no aprendizado. Então, por exemplo, você pega uma criança 7, 10 anos, por exemplo. Às vezes ele tem um arcabouço de conhecimento, não é porque a pessoa, só dando um exemplo aqui, a gente diz assim, não, aquela pessoa tem 60 anos, poxa, ela tem uma experiência fantástica de vida. Às vezes não. Às vezes é uma pessoa que morou muito isolado. Veja, eu não estou falando aqui de sabedoria, tá? Sim. Inclusive a sabedoria que a gente sabe, a sabedoria do céu, né? Tem muita gente que nunca leu, nunca escreveu, mas tem uma sabedoria imensa, né? A gente para ouvir e tal e sabe a Bíblia toda. Não estou falando dessa sabedoria, estou falando do conhecimento técnico, inteligência mesmo, né? E às vezes tem uma criança de 10 anos que tem um conhecimento fantástico, né? Por quê? Porque ele às vezes cresceu num meio que ajudou, um meio acadêmico, um meio escolar, educacional, uma família que ajudou, né? Teve condições, teve vivências variadas. Então, e você às vezes pega um adulto que ele
teve pouca vivência, talvez viveu isolado do mundo, lá distante, num local, sei lá, num sítiozinho e tal, né? Nunca teve muito contato com muita gente, né? Então, nesse sentido, em termos de conhecimento, talvez essa criança tenha mais capacidade cognitiva de aprendizado do que aquele adulto. Ou seja, se eu colocar os dois numa sala de aula, talvez o adulto, aquele adulto ali, precise do método pedagógico. Sim. Porque ele não sabe muito pensar por conta própria, digamos assim, né? Então, eu tenho que, para ele, eu vou utilizar o método pedagógico. Eu vou direcionar a educação, vou dar o beabá, digamos assim. E para aquela criança, às vezes, que já tem um conhecimento, já, às vezes, bem inteligente pela família, pelo meio que ele viveu, pelo contexto, eu posso utilizar métodos andragógicos com ele, entendeu? Então, e aí descobriu-se que tem essa variação, né? Então, para algumas pessoas, mesmo sendo adultas, elas podem ser ou devem trabalhar o método pedagógico, porque depende de alguns fatores do nível de aprendizado dela, ou do estilo de aprendizado dela. E para aquele outro grupo, que eu acho que poderia ser o pedagógico, porque ela é criança, não, para ela pode ser o método andragógico também, né? Claro que a gente tem dois extremos aí, o pedagógico puro e o andragógico puro. Existe um contínuo, né? Não é só isso e isso, você pode misturar as coisas, né? E aí, pastor, existe uma questão importante, né, que é o papel do professor, por isso que eu falei a importância do professor se capacitar, do professor em todas as áreas, na igreja, onde ele estiver ensinando, para ele precisa conhecer o seu público, os seus alunos. Era isso que eu ia perguntar. Como fazer para encontrar esse aluno? De alguma forma, nós temos níveis diferentes de desenvolvimento cognitivo, enfim, experiência de vida, intelectual. Imaginemos aí uma classe de escola sabatina com 12 pessoas. Cada indivíduo com sua história, com idades diferentes. São todos adultos, porém tem essa diversidade. Como, então, professor, esse professor de escola sabatina encontrar... O método certo, né? O método certo, mas encontrar esse aluno, onde ele está. Para aplicar o método correto, né? Isso é o que a gente chama de leitura, né? A gente tem que ler a sala, digamos assim, né? A gente tem que fazer uma leitura. E aí eu vou passar assim, algumas das minhas experiências, né? Seja na classe de escola sabatina, seja na minha experiência profissional mesmo. Eu uso algumas técnicas. E é importante, isso que o senhor falou, para o professor, antes de ele começar, digamos assim, a exercer a sua profissão, ele tem que fazer isso, tá? Que é ler a sua turma, ler os seus alunos, para identificar justamente isso, o nível de cada um, as características de cada um, né? E tentar chegar em todos. Claro que em alguns ele vai ter mais sucesso, outros não, né? Você não pode querer 100% que todos aprendam da mesma forma, né? Então, por exemplo, eu uso uma técnica muito simples, né? Mas que por trás ela é bem interessante, né? Nos primeiros dias de aula, geralmente no primeiro dia de aula, eu faço um exercício com os alunos, né? Que é para eles escreverem coisas da sua vida, né? E aí eu pergunto o que é que ele gosta de comer, por exemplo, né? Passear, onde é que ele gosta de passear, livro que ele gosta de ler, enfim, algumas perguntas simples do dia a dia dele, da vida deles, e aí eles vão falando. E com isso você vai captando algumas coisas. Então, por exemplo, aquele aluno que fala bem, você vê que ele tem uma desenvoltura no falar. Porque eu peço que eles falem depois. Bem, vamos lá, agora me fala aí o que é que vocês escreveram aí, né? E aí, pelo falar, eu já sei um pouco do nível intelectual dele. Ele tem mais facilidade, você vê que ele é desenvolto e tal, não erra o português, né? Aquele português bacana, não é 100%, mas você vê que ele fala bem. E você vê aquele outro que tem mais dificuldade, né? E aí você, não só dificuldade em termos de timidez, isso é normal, mas palavras incorretas, a gramática errada, aí você nota, então você já começa a perceber, a partir daí, que ele tem um pouco de dificuldade, né? A forma como ele fala, aí você pede para ele ler alguma coisa, ele tem dificuldade, o outro já tem mais facilidade, então você começa. Eu vou dar só um exemplo, pastor, rapidinho, né? Isso no meu lado profissional, ilustra bem o que o senhor perguntou. Uma vez eu peguei uma turma, eu trabalho com aprendizagem, né? E já trabalhei, o meu, digamos assim, minha faixa etária que eu trabalho é de 14 anos em diante, né? 14 até, já tive alunos de 70 anos na minha sala, né? Então, assim, bem variado, né? E na turma que chama de turma de aprendizagem, que são jovens, né? Na verdade, são faixa de 14 até os 22 anos, 24 anos no máximo. Eu já peguei de uma turma que tinha, olha só que interessante,
eu tinha um aluno de um nível muito baixo, né? E de um nível muito alto, na mesma turma. Olha só, esse que era de nível muito baixo, como é que eu percebi isso, né? Primeiro, ele vinha de uma periferia, né? Mas aí isso não diz nada também, porque a gente vai discriminar a pessoa por causa disso. Mas aí eu fazia as dinâmicas, e eu percebia na forma de ele falar, né? E na escrita. Às vezes ele sabia escrever, mas não sabia compreender. Então, uma coisa que a gente descobre muito é na interpretação do texto. Quando você pede para ele falar, e agora, me fala o que é que você entendeu sobre isso. E aí vai uma dica para os professores de escola sabatina. Lição da escola sabatina. Você está lendo, né, e você pergunta para o aluno, e aí, o que é que você entendeu desse verso, ou desse, né, dia daqui da semana? E Jesus fazia isso, não é né? isso? Assim, o que é que você entendeu disso daí? Exatamente, né? É o método de perguntas, né? Aquele método socrático, né? Que a gente pergunta e tal. Então, eu perguntava algumas coisas e eu descobri e identifiquei o nível dele, muito baixo. Ele estava no 3º ano, mais ou menos, do ensino médio, né? Então, um jovem tinha um nível muito baixo. E no outro lado, na mesma sala, eu tinha uma jovem de um nível muito alto. Para você ter uma ideia, ela fazia relações internacionais, uma jovem, né? Estava entrando na faculdade agora, estava fazendo relações internacionais, falava 3 idiomas. Então, veja o nível, a diferença. Né? Que desafio para para você conciliar como eu vou fazer isso. Né? Então, e aí entra algumas técnicas, digamos assim, né? que a gente vai utilizando. E aí vai uma dica também para os professores. Né? Quando a gente vai ensinar, a gente tem que entender que os alunos aprendem de diversas formas. Tem aquele que aprende visualmente, né? Eu preciso mostrar para ele, eu digo assim, olha, eu vou falar sobre microfone. Aí eu mostro o microfone para ele. Olha, isso é o microfone. Então ele já vai, captar a ideia. Então, na cabeça dele, ele já capta o que é o microfone. Tem aquele que só entende se tocar, né? Se sentir. O que a gente chama de sinestésico, aquela pessoa, né, que quer sentir. Tanto é que esse tipo de pessoa, né, só uma observação aqui, é aquela pessoa que tem muita dificuldade de comprar online. Né? Porque ela quer sentir. Eu vou comprar. É aquela pessoa que vai no supermercado, né? Quer sentir. Né? Tá lá para você ver, mas ela quer topar no objeto. Né? Então, esse é uma outra pessoa que aprende desse jeito. Né? Então, tem aquela pessoa que aprende ouvindo. Você fala, opa, ela capta. Pá, né? Então, veja, numa aula, como é que eu faço? Algumas aulas eu faço assim. Eu falo, eu mostro e eu peço que ela experimente. E eu peço, e aí um outro nível também, a prática. Vamos praticar. E aí eu passo um exercício, uma atividade, uma dinâmica para eles exercitarem. E aí eu consigo alcançar todos eles. Então, aquele que ouve o que eu estou falando, né? Ou passo até um vídeo, um áudio, alguma coisa assim, né? E ele vai captando. Passo um vídeo, mostro, por exemplo, se eu estou falando de microfone, eu mostro o microfone, né? Aí tem aquele que quer sentir, ele vem tocar, ele vem, né? Opa, isso aqui é feito disso e tal, ele quer saber, né? Tem aquele que quer saber as minúcias, aí eu tenho que explicar para ele. Sim. Então, veja, eu tenho que saber que eu tenho dentro desse público variado, como o senhor falou, eu tenho 12 pessoas ali. Eu tenho que já partir do pressuposto que eles são variados. Sim. Então, eu não posso trabalhar um só método, uma só forma. Né? Eu começo, como eu falei, vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos falar sobre o livro de Salmos. Né? Estamos falando sobre Salmos. Como é que a gente ensina? Vamos exercitar um salmo. Decore um salmo. Fale um salmo. Vamos escrever aqui sobre um salmo. Já uma segunda... Isso, entendeu? Aí eu peço, então, por exemplo, uma classe minha, a classe nossa lá da nossa igreja, a gente fez essa prática. Né? Eu pedi que eles decorassem, pedi que eles escrevessem um salmo, e outras classes fizeram isso. E a gente incentivou isso na igreja central, né? Inclusive, no último sábado, uma das classes foi lá apresentar, e eles escreveram um salmo. E apresentaram um salmo. Legal. O salmo deles. Próprios. Então, veja que interessante. Né? Então, é assim, você tem que saber que na sua classe, como o senhor falou, 10, 12 pessoas, você vai ter pessoas variadas. Aquela que tem um nível de capacidade de entendimento muito rápido e aquela que tem um nível mais baixo. Você consegue, né, a forma como você utiliza. Espera aí, essa pessoa aprende dessa forma, visual, eu vou mostrar alguma coisa. Né? Então, o professor pode levar alguma coisa desenhada, né? Enfim, essa aqui aprende mais explicando. Ela quer saber detalhes. Eu vou entrar nos detalhes. Eu vou pegar um comentário, né? Então eu não fico só na superficialidade. Eu vou trazer um comentário a mais para enriquecer, porque essa pessoa ela gosta dos detalhes. Eu lembro que tinha na classe, uma vez nós tivemos um aluno na sala, foi temporário. Sim. E ele era muito questionador. Né?
E aí ele, e por que isso? E não sei o quê. E aí eu ficava, pai, como é que eu vou sair disso? Né? E aí entra isso que eu falei no início. O professor tem que estar capacitado. Ele tem que estudar. Ele não pode chegar de última hora lá e querer falar do jeito dele, tá? Ele tem que se aprofundar na palavra, né? Então, e aí você vai argumentar com ele, né? Procurar trazer uma coisa importante também, quando você vai ensinar, é entender o contexto, né? E a andragogia fala muito sobre isso, né? De você levar em conta o contexto da pessoa, porque, por exemplo, se eu falar sobre o microfone, de repente, para uma pessoa que nunca viu um microfone, é difícil, né? Ou ele não vai captar, né? Mas quando eu falo assim, olha, já pensou um equipamento que faz a sua voz aumentar e tal, aí ele vai começar a captar. Aí eu pego uma ideia, de repente, alguma coisa do cotidiano dele, né? Olha, já pensou, sei lá, um chifre aqui que eu falo e tal? Você está entendendo? Então, começa a pegar coisas do cotidiano dele, da realidade dele, e ele vai captar melhor, né? Do que eu trazer uma ideia subjetiva demais, que ele não vai entender o que é isso. E Cristo fazia muito isso, né? As parábolas estão aí. Né? As parábolas eram isso, né? São exemplos claros, né? Exemplos claros. Jesus, por exemplo, em algum momento, e ele tinha métodos assim, bem interessantes, né? Espaços diversificados, né, para a aula dele. Observar os lírios. Isso. Olhe para os lírios. Olhem. Estão vendo os lírios? Pronto. Eles não fazem isso e tal. Isso. E explorava essa questão do visual. Do visual, exatamente. Visual, além de outros momentos, explorar também outras coisas, né? As histórias, as parábolas e tudo mais. Contexto, ele utilizava o contexto. Isso é uma das formas melhores de você ensinar, né, para determinados públicos, como eu falei, né, cada um aprende de um jeito, né, e você vê que, por exemplo, os fariseus, né, e ele até disse assim, né, por que o Senhor nos ensina por parábolas, né? Eles, porque vocês entendem, eles não. Né? Mais ou menos assim, né? Então eu vou deixar meio escondido para eles, não, né? Vocês vão entender. Né? Eles não vão entender por quê. Não é que eles não queriam que eles aprendessem, é porque a mente deles estava embotada. Né? Então, Jesus sabia que para aquele grupo eu vou trabalhar nesse método aqui. Né? Para eles, para os fariseus, talvez o método tinha que ser era um método mais duro, né? Um método mais pedagógico mesmo. Por exemplo, quando ele chegou lá no templo, saiu dando chicotada. Ali era um método. É um método que eles iriam compreender. Para ele compreender. Poxa, né? O cara é duro, ele está... Né? Então, veja, para cada público ele tinha o método dele. Né? As crianças, ele sentou do lado das crianças ali, né, e tal, recebeu as crianças. Então, o método do quê? De carinho, da aproximação, né, de sentar no colo e tal. Então, veja que Cristo ele tinha os vários métodos de acordo com o público. Né? As mulheres, ele tinha um método de tratar as mulheres. Né? Então, ele sabia. Então, eu acho que nós precisamos, sim, desenvolver os métodos certos, saber, como eu falei no início, nós temos que fazer uma leitura da nossa sala, da nossa classe, para entender quem são os nossos alunos, e já partir do pressuposto que existem vários tipos de forma de aprendizagem. Né? Como eu falei, aquela pessoa que entende mais ouvindo, aquela que precisa de uma explicação mais detalhada, aquela que gosta de imaginar uma imagem, você tem que mostrar uma imagem, ou fazer com que ela pense numa imagem. Né? Então, a gente tem que ter esses desafios, mas é possível, sim, que a gente possa alcançar, né, sabendo fazer essa leitura e alcançar cada pessoa na sua forma, né? Perfeito. Eu gostei muito do momento em que o professor colocou que os alunos precisam falar. Isso. Não é incomum a gente ver em alguns lugares o professor ele falando muito. É meio que um monólogo, ou quase um sermão. O indivíduo chega, se posiciona e ele faz uma leitura ali do texto, mas pouco se vê ou se ouve o aluno. Então, a primeira dica aí seria, imaginemos que alguém comece agora como professor, então seria interessante que ele desse a oportunidade e criasse situações para que os alunos falassem, mesmo que não fosse da teologia em si. Porque nessa fala ele identifica, né? Isso, já identificaria exatamente. onde cada um se encontra. É você, como eu falei, né? Você tem várias formas. Esse é um método que eu utilizei, mas, por exemplo, um método simples que eu faço também isso, praticamente em toda a aula, para não ficar exatamente esse monólogo, eu já chego também dizendo, olha, eu não gosto de monólogo. Né? Eu não sou um professor de ficar falando aqui, não gosto mesmo. Né? Eu gosto que eles participem. É claro que tem turmas que ficam mais caladas e tal, tem alguns alunos que são mais tímidos, você também não vai obrigar ele a falar e tal, né? Não pode ser. Tem que ser uma coisa natural e você tem que ir aos poucos puxando dele. E uma forma de fazer isso simples, né? E era o próprio método de Jesus, era fazer perguntas, né? Então eu passo um tema lá, né? Disse, o que é que vocês entenderam disso aqui? Né?
Aí, às vezes, fica aí eu começo a apontar. Fulano, e você, o que é que entendeu? Né? Ah, professor, eu não entendi. Então, o que é que você não entendeu? Né? Então, eu procuro questionar o não entendimento dele, quando ele me fala que não entendeu. Né? Você quer que eu explique o quê? Então, sempre você perguntar. O questionamento é fundamental. Né? Esse método de você questionar, de perguntar, faz com que ele tenha essa reflexão. Né? Então, esse é um método, assim, digamos, universal, que você consegue e fazer com que ele... E aí você cria, por exemplo, a partir da pergunta dele, a partir da resposta dele, você pode criar outras perguntas. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu faço algumas dinâmicas, coloco os alunos... Eu estou falando isso no modo profissional, mas Sim. Isso pode ser aplicado também na própria classe, né? E, claro, de acordo com a situação. Né? E eu coloco os alunos em círculo, e aí eu escrevo eu peço que eles façam perguntas sobre o tema. Eu coloco o tema, faço uma abordagem, né? E eu digo, agora faça uma pergunta sobre o tema. Qualquer pergunta. E aí, qual é a sua pergunta? Aí, aí ele vai falando, vai fazendo pergunta, e a gente vai discutindo em conjunto a resposta. Não sou eu que vou trazer a resposta. Sim. Né? Sim. Ele diz, o que é que você entendeu? E primeiro ele faz a pergunta, eu peço que depois ele responda o que é que ele entendeu. Sim. E depois... Da própria pergunta, né? Porque ele acha que vai fazer a pergunta para o outro. Aí, primeiro é ele, né? Bom, tipo assim, né? Microfone, peguei esse exemplo aqui, né? Aí eu estou falando sobre microfone. Aí eu digo, faça uma pergunta sobre o microfone. A pessoa vai dizer, para que serve o microfone? Né? Aí eu digo, volto para ele, agora me diga, que é para você, para que serve o microfone? Aí ele vai ficar, pô, professor, ainda não sei e tal. Aí vamos ajudar ele, vamos ajudar o nosso colega, né? Para vocês, o que é que vocês acham? Aí algum fala, tal. Aí vai gerando o debate. Né? Então você pergunta, instiga ele a participar, fazendo a pergunta, instiga ele a responder, né? Porque você volta a pergunta para ele mesmo, né? E aí você faz o debate. Então é fundamental que a classe participe. Né? Como eu falei, tem classes que são mais ativas, né? Mais participativas, mas o professor tem esse papel de instigar, de incentivar, de motivar o aluno a participar, questionando o que é que você achou, quais são as suas dúvidas, o que é que você achou de interessante. Você está na lição ali, por exemplo, essa lição dos Salmos ela é fantástica. Sim. Né? Essa lição dos Salmos ela dá muita história, a gente pode criar muita coisa. E aí você lê o Salmo, o que é que o Salmo representa para você? Como é que ele te atingiu? Aí outra coisa que a gente pode fazer é procurar contextualizar aquele aprendizado. Né? Como eu falei no início, você não pode deixar aquele assunto distante dele. Sim. Tem que aproximar. Qual será a utilidade daquilo para ele? Porque, de repente, alguns falam assim, pastor, me ajude, os meus alunos lá, eles não querem responder, e a gente leva um assunto. Talvez esse aluno não foi provocado da maneira correta também. Isso. Porque pensemos bem, adultos, ele pode simplesmente pegar a Bíblia e começar a folhear, estar presente fisicamente, mas a mente em outro lugar. Então, se não encontrar esse gancho, que por vezes pode ser até uma questão que toca a vida do cidadão, o professor terá desafios. Então, eu penso que encontrar uma forma de fazer com que esse conteúdo seja relevante para ele, pode ser um bom começo. Aí as perguntas são bem fundamentais, né? Porque cada um vai trazer aquilo que quer saber. Por vezes a gente leva aquilo que a gente quer falar. Isso, é verdade. Aí você faz o lado inverso, que é o método pedagógico puro, né? Você quer dizer para ele que é assim, né? E às vezes você pergunta, o que é que você entendeu? Como é que a gente pode contextualizar? Qual é a aplicação que a gente faz no nosso dia a dia? Então eu sou muito assim, quando eu dou uma aula na classe, eu passo isso na classe, eu gosto sempre de trazer para o meu dia a dia, por exemplo, um exemplo que eu vivi. Então eu sempre digo, olha, aconteceu isso comigo. Né? Olha, eu passei por essa situação. Por exemplo, nós tivemos aí uma lição falando sobre aqueles salmos em que o salmista estava irritado, né? E ele declamava ali com raiva dos seus inimigos e tal. E aí eu até fiz isso na igreja, eu fiz uma lição geral, e eu disse, gente, vamos ser sinceros, todos nós passamos por esse momento de raiva. Né? O salmista ele estava com raiva, estava chateado, ele queria justiça. Deus. Quantas vezes nós não passamos isso? Aí eu dei um exemplo para ele. Eu mesmo, uma vez, eu estava no trânsito,
fui fechado e tal, eu fiquei danado de raiva, né? Deus compreende a nossa raiva, né? Deus sabe que a gente passa por situações. Deus sabe que somos pó, né? Sabe que somos seres humanos. Então, veja, eu peguei esse exemplo que eu vivi para dizer, olha, eu passei, se eu fosse um salmista, eu talvez escreveria um salmo dizendo, Senhor, puna esse cara que fez isso, né? Esse cara foi muito mal e tal, né? Então, veja, eu procurei trazer para a realidade, né, e mostrar para o público ali, para as pessoas, para os alunos, que nós passamos por essa situação também. Então, faz parte, o professor tem que trazer para a realidade do aluno, né? E aí questionar ele e dizer, e ele contar um exemplo. Então, outra coisa que você pode fazer é pedir que ele conte uma história, né? Que ele traga uma história de vida dele, que tem a ver com aquele salmo, ou com aquele texto, né? E aí você instiga ele, né? Trazendo para que ele traga os exemplos dele. Isso é fundamental também, ajuda. Então, desse ponto de vista, o papel do professor numa classe não seria recapitular no sentido de ler e de fazer uma revisão, mas provocar, como Cristo provocava, né? E fazer com que eles mesmos encontrem a resposta. Até porque seria assim muito complicado a gente imaginar que quem está ali não está pensando em alguma coisa. Sim. Claro. Por mais que alguns tenham menos tempo, né, de caminhada, Sim, de leitura da Bíblia, mas todos têm uma concepção, tem uma cosmovisão sobre aquele assunto, né? Sim. Então, é fundamental que haja essa provocação para que esse indivíduo também cresça. Essa é uma das características, né, voltando aí para a andragogia, né, que ele parte da ideia de experiência do indivíduo, né? E ele é até um dos pressupostos da teoria é essa, né, que a experiência conta muito, né, a experiência do indivíduo. Então, se ele já viveu muito, então significa que ele tem muita experiência. Então, eu posso utilizar isso como base, né? Então, se eu estou trabalhando com adultos, eu também deve pensar, poxa, ele já deve ter alguma experiência de vida, e se ele é batizado, se ele já faz parte, tá, na convivência dos irmãos, ele tem essa visão já, ele já tem alguma coisa, mesmo que ainda seja algo, está engatinhando, Sim. mas ele já tem alguma coisa. E aí o papel do professor é ver com ele, até porque é importante que o professor faça isso para orientá-lo, né? Porque às vezes ele tem uma visão que ainda não é aquela, né? Sim. E também não é o papel do professor dizer, não, você está errado, você não é por aí, não. Você procurar ir mostrando e tal, né? E tentando aparar, e ser esse facilitador para que ele, por conta própria, vá encontrando, né, a resposta. Então, esse também é o papel do professor nesse sentido, né? Provocar para que ele vá buscando, né? Encontre as respostas. A gente tem visto também alguns professores que ficam chateados quando alguém questiona. E diz, não concordo. Na sua visão, professor, que é também educador de escola sabatina, como um professor deve se portar diante de um aluno da escola sabatina que diz que não concorda com aquele assunto? Aí também tem que ter muita, como eu posso dizer, jogo de cintura, né? Que a gente tem que chamar assim, jogo de cintura. Porque tem muito, como o seu irmão, alguns irmãos falam aí, tal, que não gostam, né? Alguns professores não gostam de serem questionados, porque ele parte da ideia de que o professor sabe tudo, né? Então, se eu sou professor, eu sei tudo. Vocês estão aprendendo, então vocês estão abaixo de mim. A primeira coisa é você não se achar melhor que ninguém, né? Então, é uma coisa também que eu uso muito na sala de aula. Também quando eu chego na turma, eu disse, gente, estamos todos iguais aqui, estamos aprendendo, né? Isso já quebra já quebra digamos assim, um paradigma, porque é aquela coisa de o aluno às vezes faz uma pergunta e você se sente na obrigação de dar a resposta e na hora, né? E quando eu faço isso, eu já vou dizendo, gente, pode ser que você faça uma pergunta para mim em algum momento e eu não vou saber. Eu não sei 100% das coisas. E não tem nenhum problema. Né? Exatamente. Então, eu já quebro isso de início. Né? Eu já digo a ele, olha, eu não sei tudo. Inclusive, agora eu digo a ele, mas pode ter certeza que toda dúvida que você tiver e me chegar, eu vou procurar a resposta. Eu posso não saber agora, mas eu vou pedir tempo para você e eu vou pesquisar. E isso eu quero que você faça também com você. Se você tiver alguma dúvida, procure, pesquise. Eu incentivo ele a pesquisar também. Eu digo a ele, e esse é um pressuposto da andragogia, que também é isso, né? Que você incentivar o aluno a buscar o conhecimento, pesquisar, não ficar esperando que o professor traga, né? E aí uma coisa que eu faço, né, uma técnica, uma forma de tentar não digamos assim, me sair dessa situação, né? Digamos assim,
quando alguém me questiona, ou quando eu não sei, né, eu peço que ele desenvolva a ideia dele, né? Desenvolva a sua ideia. Mas, então, veja, eu começo a questionar ele para tentar ver exatamente qual é a visão dele Sim. acerca daquilo. Por que é que ele questionou? Por que é que ele não concorda? Às vezes você vai dar uma resposta que não tem nada a ver Né? Então, com o que ele de fato está exato. querendo se expressar. Né? Então eu peço que ele desenvolva. Bem, tudo bem, você não concorda com isso, mas por que você não concorda? Em que parte disso aqui você não concorda? Né? Então eu jogo para ele de volta, aí ele vai dizer, não, porque eu creio que é assim, tal, 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 tal. Né? Então eu vou questionando ele também para que ele se analise o seu conceito, a sua ideia, que é talvez diferente da minha e tal. E aí uma coisa que a gente tem que ter muito claro, a gente não pode confrontar, né, no sentido de, não, você está errado. Né? Você pode mostrar que ele está errado, se de fato você tiver certeza que está errado, ter muito, como é que eu posso dizer, tato. Né? Então, quem é professor, isso em qualquer área, você tem que ter muito tato com as pessoas. Né? Ainda mais hoje em dia, que as pessoas hoje estão muito sensíveis. Né? Vivemos numa sociedade muito sensível e tal. Então, se você falar alguma coisa, a pessoa já se magoa e tal. Eu trabalho muito com adolescentes, né? Como eu falei para o pastor. A gente tem que ter muito tato com os adolescentes, porque são situações de vida assim que dói muito. Né? Então, já peguei adolescentes que foram abusadas, né? Já peguei adolescentes que foram expulsas de casa, né? Enfim, N situações. Então, você está lidando com a vida. Então, você tem que ter tato para lidar. Porque, às vezes, tem aquele que realmente você está ali para perturbar, não quer nada e tal, mas você tem que ter a sensibilidade de saber. E, às vezes, ele tem uma dúvida que é sincera. Sim. Né? Sim. Ou ele tem um questionamento sincero, pô, não concordo com isso. Então, me explique por que você não concorda. Vamos conversar, vamos dialogar. Não é isso que Deus fazia? Vem, vamos conversar. Né? Traga seu questionamento. Por que você está sentindo isso? Por que você acha isso? Né? E aí, mais uma vez, o professor tem que ter base também, né? Tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade. E aí você, muitas vezes, como você, por exemplo, numa classe, nós temos um tempo para discutir a lição. Então, muitas situações, eu procuro ser bem, como eu posso dizer, suave, né? Ter bem tato assim, para dizer, olha, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos conversar depois da sala, né? da classe assim, porque a gente tem que demandar aqui um tempo para estudar a nossa lição, debater, e esse tema aí, o senhor guarda aí que a gente vai debater. E às vezes é um problema só para ele. Sim, é uma questão, assim, uma dúvida assim, que é pontual. Né, específica. E às vezes ele quer transformar aquilo ali e o professor tem que ter tato para saber, peraí, isso aqui não é o momento. Né? E como eu falei, o professor às vezes não sabe tudo. Então, o que ele pode fazer? Vamos parar essa discussão, interromper no momento, vamos conversar depois. Então, já tive algumas situações que eu conversei com um aluno, um questionador, como eu falei aqui para o pastor, né? Teve uma pessoa lá que questionou e tal, né? E eu pedi que ele, fui tendo tato, conversando, tal, até que ele baixou a bola, né, digamos assim. E uma coisa que eu faço, assim, que eu não confronto. A primeira coisa que eu faço, eu digo, olha, seu ponto de vista é interessante. Quando eu falo assim, ele já, é aquela coisa, né, que ele está esperando, né, uma reação, uma reação, né, que eu vá dizer, né? que eu vá dizer que ele está errado. Quando eu digo, olha, seu ponto de vista é interessante, né? Isso que você falou tem um ponto, alguma coisa de fundo assim interessante, né? Mas que tal a gente, né, parar aqui por enquanto, depois a gente discutir isso depois. Então, o professor tem que ter esse tato, né, de não confrontar, de saber abordar a situação, né, sem partir para o confronto, tendo o tato de muitas vezes é uma questão pontual. Não é que ele quer ser melhor, e o professor ter ser sincero, olha, eu não sei isso aqui ainda. Que tal a gente conversar com o pastor? Que tal a gente, né, procurar outra pessoa? Vamos discutir isso melhor. Né? Então, por exemplo, eu já tive uma situação sobre o dízimo. Né? Uma pessoa questionou a questão do dízimo e tal. E eu coloquei algumas ponderações e tal, e a pessoa ficou ainda assim, não concordava. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com uma pessoa que entende mais sobre esse assunto. Né? E aí encaminhei essa pessoa para alguém que era mais entendido que eu. Então, isso é interessante. É muito importante que o professor não se coloque também, eu quero responder para não ficar por baixo. Né? Isso. É encaminhar, olha, eu não sei, eu vou te encaminhar, vamos conversar com outra pessoa. Né? Então, até porque,
quando a gente fala de teologia, é muito amplo. Sim. A gente tem num trimestre que vai falar sobre profecia. Isso. Talvez aquele professor não tenha tanta habilidade quanto ele tem para outras áreas. Isso. Então não custa nada, em algum momento, se for necessário, convidar alguém para fazer parte da classe, né, de dar um suporte. Isso. Então acho que é um bom senso. A gente não tem. Sim. Já diz assim, especialista é especialista. É uma área, não tem especialidade em tudo. Lá na minha classe, professor, pastor, por exemplo, nós tivemos uma lição recente que foi sobre profecias, né? Apocalipse, se não me engano. Sim. Né? E eu confesso que eu tinha uma dificuldade, né? Normalmente a gente tem um pouco mais de dificuldade e tal. Né? Não que a gente não possa, mas até porque as lições são bem autoexplicativas, tá, para a gente levar tranquilo. Mas eu tinha na minha classe um professor que era muito especialista nessa área. Né? Então eu procurei explorar ao máximo esse professor. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, na própria classe, na minha classe, por exemplo, lá, eu procuro fazer outros professores. Excelente, eu já ia chegar lá também. Que é essa questão que o pastor abordou desde o início, né? Foi o texto aí, fazer discípulos. Então, o professor, ele tem por obrigação procurar fazer discípulos também. Né? Na nossa classe começou eu e mais um professor, hoje já são 5 lá que podem assumir a classe. Então, isso até para mim, né, é tranquilo, porque às vezes eu não posso, aí eu chamo, quem que pode nesse sábado? Né? Então, tem várias opções, né? Digamos assim, tem várias opções. E, por exemplo, quando eu sei que é um tema mais específico, de repente eu chamo alguém, né? Algum professor que é melhor. Nesse caso aqui, nós temos um professor lá que ele é assim, danado, digamos assim, nessa área de profecia, essa questão mais de santuário, né? Sim. Ele é muito bom nessa parte de santuário. Então, se tiver um tema como esse, eu já sei em quem eu vou procurar. Né? E se tiver um problema pontual, uma situação pontual, como o pastor falou, vou chamar alguém que entenda desse assunto, eu vou encaminhar, né? Essa pessoa, de repente, que tenha dúvida. Por exemplo, saúde. De repente, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre saúde. Eu vou procurar alguém que saiba. Né? A gente tem que ter a humildade também de reconhecer, pô, isso aqui não é muito a minha cara, não é muito a minha praia. E aí eu vou chamar alguém, ou encaminhar, ou pedir ajuda, digamos assim. Sim, né? sim. Eu já vi na própria academia, quando a gente estava no mestrado ali, alguns professores dizerem assim, olha, fulano, você me fez uma pergunta, na próxima aula eu vou trazer aqui um outro colega para ele me ajudar nesse processo. Ou seja, um professor doutor numa área, disse, olha, eu não vou responder aqui, eu tenho as minhas concepções, mas eu prefiro convidar fulano. Sim. Então, ele vem aqui, então ele assumiu que ele não queria tirar 40, 50 minutos para tentar falar de um assunto que ele renderia mais trazendo um outro colega. Sim. Então, assumir que não sabe. Exatamente, né? Sabe para si, mas para poder levar adiante. Né? Acho que é um bom princípio. Dominar, saber o que você domina e o que você não domina. É uma coisa assim, nessa parte, quando eu falo sobre carreira, né? E aí eu falo para os meus orientandos, né? Olha, quando você for fazer uma entrevista de emprego, participar de entrevista, não enverede por caminhos que você não sabe. Não invente, né? Ele perguntou sobre o assunto, eu tenho que responder isso aqui, e aí o cara começa a responder o que não sabe, né? E não dá certo. Então, você tem que ter a humildade de dizer, olha, peraí, isso aqui a gente vai discutir, ou então, como às vezes eu faço, isso aqui eu não sei, mas na próxima aula a gente conversa sobre isso, tá? Eu vou dar uma estudadinha melhor, né? Então, tem que ter essa capacidade de fazer essa autocrítica, de você ponderar a situação, o momento de responder aquilo ali, né? Às vezes é uma pergunta que não tem nada a ver e tal, você tem que ter, peraí, isso aqui vamos discutir na próxima, ou depois da aula, depois da classe aqui. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Perfeito. Professor, mais uma dica aqui. Seria interessante, na verdade eu estou provocando uma resposta, que os alunos de uma classe de escola sabatina auxiliassem no planejamento. Primeiro, dizer como gosta. Tipo assim, olha, eu gosto que a lição seja feita assim, eu gosto do momento assim. Seria interessante o professor se sentar com esse grupo em algum momento para saber como é que eles gostam. Né? E não somente isso, permitir que eles também colaborem com ideias acerca do planejamento trimestral, anual. O que o professor acha? Será que seria importante produtivo isso também? Sim, sim. E uma das coisas de como isso pode ser feito é através do PG, por exemplo. Né?
Nós da minha classe lá, a nossa classe se chama, é uma classe e o PG, né? Nossa classe é a classe PG. Unificada, né? Excelente. O nome da nossa classe e do PG é PG Oi Tudo Bem. Né? Sim. Oi Tudo Bem, porque é classe 8, a classe lá, Sim, né? O número 8. Oi Tudo Bem. Tudo bem. Então, a gente criou esse nome, né? E aí a gente se reúne na escola sabatina e algumas vezes a gente se reúne, pelo menos uma vez, ou uma vez uma vez por mês, pelo menos, a gente se reúne, né, como PG. E nesse momento do PG a gente discute muitas coisas, inclusive ações, né, da classe, né? Então, para que isso aconteça, eu creio que a classe pode se reunir, fazer reuniões fora daquele momento, né, para discutir. E nesses momentos que a gente tem, dessas reuniões de PG, a gente discute algumas coisas, algumas ideias, sim. Né? Olha, como é que vai ser e tal, alguma atividade, já fizemos atividades, né, extra classe. Temos planejado aí, a gente vai planejar, por exemplo, para esse ano, já é uma coisa que a gente discutiu na classe, a gente vai discutir no pequeno grupo, por exemplo, a gente faz um planejamento anual, né? Ano passado a gente fez isso, né? A gente sentou, teve um pequeno grupo que a gente sentou, uma reunião que a gente sentou só para planejar as datas, né, do que a gente ia fazer, das reuniões e tal. Inclusive tinha ação missionária que a gente fez, né, distribuição de livros que a gente fez num local aqui. Enfim, então, para que isso aconteça, eu sugiro que as classes se tornem PG, ou possam ter momentos de reunião. Se não quiser se chamar de PG, porque não vai ter... tem gente que acha que o PG tem que se reunir toda semana e tal, aquela coisa. Não, você pode variar, você pode fazer... A gente já teve reunião no sábado, sim. A gente fez almoço, né? Isso, é dinâmico. Exato, então você não precisa ter aquele dia certinho e tal. Você cria, né? Que tal a gente se reunir tal data, na casa de fulano, né? Então, isso aí é importante, isso é interessante. E aí, nesses momentos... Porque, por exemplo, às vezes na classe você não tem tempo. Já é, né? Bem... Você tem aquele tempo reduzido para passar a lição e tal. Mas você tendo esse momento fora da classe, criando... Comunidade, né? Isso, vamos fazer um almoço, pronto. Come junto, né? tal. Isso, vamos fazer um almoço. Nesse momento, vamos sentar aqui para planejar algumas coisas para a classe. Por exemplo, lá na Central, nós temos algumas classes que são bem missionárias. Né? Então, por exemplo, sábado passado, teve uma classe que saiu, foi fazer escola sabatina numa outra igreja nossa. Então, de vez em quando, algumas classes saem para fazer trabalho missionário. Né? Então, isso é importante. Né? Isso é fundamental. Então, é importante que a classe se reúna, discuta como fazer a atividade, não só em termos de metodologia, né, de trabalho, mas do que a gente vai fazer fora da nossa classe, né? Extra muros, digamos assim, né? Fora dos muros da igreja. Porque uma coisa que a gente, lá na Central, que a gente está chegando agora para trabalhar nessa parte pedagógica, uma coisa que a gente fez foi incentivar os professores, junto com as suas classes, a saírem. Saiam, vão fazer. Por exemplo, nós temos muitas igrejas carentes. Então, nós somos uma igreja grande, a Igreja Central é uma igreja grande, digamos assim, rica, né, em termos de muita gente, sim, capacitada. Sim. Existem muitos locais que precisam, sim, né, de um suporte, de um apoio. Então, se reúnam, saiam, e graças a Deus isso tem acontecido muito. Né? As classes de jovens, a classe lá, nós temos uma classe de inglês, a classe de espanhol, que sempre fazem também atividades assim. Né? Então, a gente incentiva para que tenha essa atividade fora dos muros da igreja, que eles se planejem, que se organizem e saiam. E com relação à metodologia de trabalho, por exemplo, como é que a gente faz lá, o pessoal gosta muito porque a gente é uma classe bem participativa. Né? Lá todo mundo participa, todo mundo engajado, e esse engajamento, essa participação se deve também a esse trabalho de PG que a gente faz, porque a gente já cria um vínculo. Né? Então, e fica mais fácil. Estar lá não é um motivo assim... as pessoas, tipo, os membros da sua unidade, os alunos, não estão só porque se sentam ali. Não. Eles estão ali porque eles vivem durante a semana, em algum momento, esse encontro, esse momento. Esse aspecto comunitário. Sim, comunitário. Exatamente. Né? Então, se torna uma coisa, digamos, natural. Né? A classe já se reunia e a gente fortaleceu ainda mais os vínculos com o PG. Com o PG. Né? Vivendo outras experiências. Exatamente. Hoje, o vínculo que a gente tem como classe, ele é muito forte por causa desse trabalho do PG. Embora a gente não se reúna assim semanalmente, tal, mas toda vez que a gente se reúne, é uma boa reunião, é um encontro maravilhoso, gostoso. Né? A gente discute a Bíblia, conversa, bate papo, né? E cria essa amizade mesmo. Né? A gente cria esse relacionamento. Então, eu sugiro que as classes tenham esses momentos de confraternização, de encontro, e aí eles planejam entre eles, né, as atividades e a própria... E aí, naturalmente, dentro da lição, você vai ver que a lição vai fluir tranquilamente. Sim. Quando você vai bater papo ali, não vai ser como
você falou aí, né? Não vai ser aquela coisa do professor falando e os outros só ouvindo. Sim. Você vai ver que é tranquilo. Por quê? Porque já cria um vínculo, fica mais fácil eu falar, não sou uma pessoa distante, sou um amigo ali conversando, é um bate-papo. É assim que acontece na minha classe lá e é uma bênção. Excelente. Professor Adson, se um dia um dos seus alunos, na caminhada da vida, aparecesse de volta com um título e uma formação acadêmica e um alcance maior que o seu, qual seria a sua reação? Eu vou aplaudir. Eu vou ficar feliz, né? O meu papel como professor, e eu falo isso com os meus alunos, eu fico muito feliz, pastor, porque às vezes eu tenho contato com vários ex-alunos, e eu sei, e eu vejo, às vezes, nas redes sociais, a vida deles, né? E aí eu vejo, poxa, cara, como essa pessoa foi longe, né? Eu conheci aqui na sala de aula. Isso me enche de orgulho. Então, saber que tem um aluno meu, seja ou na classe ou no ambiente profissional, crescendo, se desenvolvendo, cara, isso me enche de orgulho, né? Então, me enche de orgulho e eu fico feliz. E esse é o meu papel, né? O meu papel é fazer com que eles pensem, né? Cresçam, se desenvolvam, tanto no lado profissional quanto no lado espiritual, na escola sabatina, na classe de escola sabatina, fazer com que eles se desenvolvam, né? Mas tenho sempre essa questão da humildade, né? Nunca se achar, porque eu tenho, né, esse nível e tal, né? E sou melhor que todo mundo. Eu procuro sempre também estar junto, né? Assim, a gente Sim. ter esse sentimento de grupo, de amizade. É o estar com. Isso, né? Não você. Então, como eu falei, né? Quando eu chego na sala, eu não vou dizendo, olha, eu sou formado nisso. Eu até não gosto. Eu não sou de chegar na sala de aula e colocar meu currículo, né? Só fica assim, sabe? Eu tenho colegas, né? Que a primeira coisa que eles gostam é que leia o currículo, né? Uma vez eu estava numa reunião, só um parêntese aqui, né? E aí, acho que passou uns 5 minutos lendo o currículo do camarada. Cara, aquilo me deixou tão assim, sabe? Tá, perfeito, o cara é isso, tal. Mas não é muito a minha, sabe? E alguns alunos, eu falo isso por quê? Porque alguns alunos também respondem, né? Falam isso comigo. Professor, aquele cara ali e tal, falou tanta coisa, né? E tal. Isso cria uma distância. Cria uma distância. Né? Quando você começa a dizer, não, eu sou formado nisso, eu sou aquilo, o cara fica, já se sente distante. Né? Eu procuro, nas minhas aulas, não chegar dizendo, sou isso, tal. Eu falo um pouquinho, lógico, eu sou formado na área e tal. Sim. Pronto. Mas eu começo a dizer, eu sou igual a vocês, eu estou aqui para aprender também. Né? Então, estamos juntos na caminhada. Como eu falei, tem coisas que eu não vou saber. Mas vou procurar saber, né? E o meu papel é incentivá-los a crescer. Né? E aí eu fico feliz quando eles crescem, se desenvolvem e voltam, né? E muitas vezes eu encontro com eles aí na vida e vejo que eles, poxa, se desenvolveram lá em cima, né? Em termos de conhecimento, de aprendizado. Enfim, para mim isso é motivo de alegria. Muita alegria. É o discipulado. É isso, né? Então, e na igreja a gente procura fazer isso e para nós o sucesso na igreja não é a formação acadêmica, não é o quanto ele cresceu, o quanto ele conquistou financeiramente, não. Acho que o sucesso para a gente é quando vê uma pessoa realmente, por exemplo, na minha classe, né? Como eu falei, começou eu e mais outro professor. Quando eu vejo que não tem mais 3 ali, poxa, que legal, que alegria, né? Ter mais 3 ali. Fazendo outro, né? Exatamente, eles vão multiplicar. Né? Então, e eu fico feliz. Então, isso é o discipulado e esse é o nosso papel também. Né? Criar discípulos, formar discípulos. Perfeito. Professor, para a gente fechar o nosso bate-papo, olhando para aquela câmera ali, diga aí as palavras, as suas considerações para um professor de escola sabatina que de repente esteja nos acompanhando, ou um diretor, ou mesmo alguma outra pessoa que usa a Bíblia como uma ferramenta, né? Sim. De educação transformadora e redentiva. O que o professor tem para poder falar aí para essa pessoa? Olha, eu acho que é importante que o professor, primeira coisa, ele tem que aprender com Cristo, né? Que ele aprenda com Jesus, que aprenda com Cristo, o método que Cristo usou. Cristo estava com seus discípulos. Cristo, ele abraçava os seus discípulos tinham defeitos, né? Muitos defeitos, muitos problemas, mas ele estava ali com eles o tempo todo, inclusive ao lado daquele que o traiu, né? E estava ali sabendo dos seus defeitos,
das suas dificuldades, mas ele não abandonou as suas ovelhas, né? O papel do professor é estar ali com as suas ovelhas, ajudando-as, né? Ensinando-as, capacitando-as e se capacitando, aprendendo para falar melhor, para falar mais de Jesus. Quanto mais você se capacita na palavra de Deus, quanto mais você aprende da palavra de Deus, quanto mais a gente busca, né? Mais a gente fala, melhor a gente fala. Então, eu quero incentivar os professores para que se capacitem cada vez mais, não apenas em nível intelectual, né? Não em nível apenas de conhecimento teórico, mas que eles consigam entender para chegar ao coração dos seus alunos. Isso é fundamental, né? Porque você está lidando com vidas e você está ensinando e discipulando pessoas, ensinando pessoas para a eternidade. Então, que você tenha foco nisso, que você entenda e possa encontrar e chegar no coração dessas pessoas. Ter a empatia, né? A compaixão com essas pessoas que estão ali sob os seus cuidados, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenham essa capacidade de ser como Jesus era, como Jesus tratava. Isso é fundamental. Perfeito. Meu amigo Adson, obrigado pela sua participação, por ter retirado um tempo para vir aqui. Eu que agradeço. Nós teremos um segundo episódio aí com uma outra temática dentro desse grande tema que é a educação. E eu fico muito feliz pela sua colaboração, trazendo um pouco do exemplo, aliás, da sua experiência da sala de aula, né, no contexto secular, mas também trazendo a experiência da sua classe de escola sabatina. E Deus... Classe 8, tudo bem. 8, tudo bem. Então, ao chegar na Igreja Central, isso, já quiser sabe, conhecer... procura lá, classe 8, tudo bem. 8, tudo bem. Classe número 8. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Quanto a você, professor, a sua obra ela é muito importante. Nenhum pastor consegue encontrar um grupo de pessoas semanalmente como você encontra. Normalmente os pastores têm 600 ovelhas, 1000 ovelhas, 1000 pessoas para poder cuidar. Mas Deus chamou você para uma obra espetacular. Um grupo, às vezes 10, 12 pessoas, assim como Cristo tinha. E então você encontra essas pessoas sempre. E, curiosamente, o céu vai revelar os frutos da sua obra. Pode ser que você não veja aqui, mas o teu ministério ou o teu magistério diante dos seus alunos é algo que não tem preço. Quero lhe parabenizar por ter feito o que sempre fez até hoje. Mas, ao mesmo tempo, quero desafiar você, diante de tudo que você ouviu hoje aqui, a continuar crescendo e se desenvolvendo como educador. Um educador que promove o conhecimento para a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a Bíblia continue sendo a tua base, né, para promover a transformação e a redenção daqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, um forte abraço, a gente se encontra em breve. Até mais.